Vamos lá, gente. Vamos começar nosso estudo. Aqui, ó, o livro que a gente está é esse. Esse livro aqui, A Formação de um Discípulo. Eu fiquei de comprar esse livro para algumas pessoas. Beleza. Eu não comprei ainda. Eu sei que o Mauro pediu para eu comprar, a irmã Nair também pediu para eu comprar. O livro baratinho, 12, 13 reais. Eu prometo que eu vou comprar, tá? A gente ainda não chegou na metade do livro. Não, chegamos na metade do livro. A parte mais difícil é a semana que vem, que é como fazer discípulos. Nós estamos aqui na nossa última parte, falando das características, do discípulo. Muda aí para a gente ver, vamos lá. Chegou, vai lá para o Data Show, isso, para o PowerPoint, e aí a gente está avançando, a gente parou onde? Motivo e oração, seguiu mais um slidezinho. Tá aí, a gente viu que as características dos discípulos são 4. Vimos 3, falamos que para ser um discípulo de Jesus, ele precisa ser obediente. E para ser obediente, ele tem que ler, ele tem que conhecer os mandamentos, tem que conhecer a vontade de Deus. Essa coisa de conhecer a vontade de Deus, só de ver televisão, de ouvir alguém falar, de conhecer a vontade de Deus, só lembrar do que foi ensinado, mamãe, papai falou, não, isso aí é furada. Isso é furada total. A gente conhece a vontade de Deus lendo a Bíblia. Aqui está a vontade de Deus. Eu posso falar bobagem, você engolir as bobagens que eu estou falando, porque você não conhece a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra. E o discípulo só pode ser obediente lendo, conhecendo a palavra. Então, crente que não lê a Bíblia, abre o olho. Talvez você não seja crente, coisa nenhuma, talvez você seja um religioso. E aqui a minha mensagem é justamente para que a gente fuja da religiosidade e sejamos crentes de verdade, sejamos discípulos de Jesus de verdade. Essa história de chegar lá no dia do juízo lá e vinde bendito pelos meus pais é para gente que é discípulo. Por isso estamos estudando a formação de discípulo. Agora vai estar assim de religioso. Deus, eu já me benzer aqui. Deus queira que eu esteja errado, mas vai estar assim de religioso, pessoas que só estão preocupadas com a aparência, coração longe, que não está nem aí para as Escrituras. E como você não está nem para as Escrituras, vai ser obediente a quê? Obediente a ninguém. Então, discípulo que é discípulo, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Viu? Discípulo que é discípulo, não só lê a Bíblia e conhece, mas obedece o que a Bíblia fala. Vimos também que quem é discípulo é submisso. E submissão não é aquela coisa tapada, não é aquela coisa subserviente, aquela coisa assim, sabe? Não, submisso é a atitude daquele que reconhece que está diante de uma grande autoridade, diante de um grande Senhor, diante do Mestre Jesus, e tudo que o Mestre mandar a gente faz, sem questionar. Estou aqui, pianinho, submisso. Às vezes a gente pode até dar uma vacilada, uma questionada, mas passa rápido. É porque o coração da gente é complicado, né? A gente tem falado muito sobre o coração. Submisso é assim. E quem é discípulo também é aquela pessoa, ela tem uma roupa, ela veste uma roupa. O discípulo, ele é logo identificado pelos outros, pelo seu comportamento de amar uns aos outros. Eu soube de uma discussão que teve lá no grupo da UMEC, logo após essa mensagem, dizendo que, então, aí citou várias outras religiões de pessoas que fazem caridade umas às outras. Tá joia, a pessoa que faz caridade. Mas para ser discípulo é só caridade? É só ajudar o outro? Não, para ser discípulo é mais do que isso. Primeira relação é só a relação vertical, só a relação com Deus. E essa relação com Deus passa pela obediência, pela informação, pela submissão, e passa também de forma horizontal, que é o amar uns aos outros. E é esse amar uns aos outros, e são essas as boas obras que as pessoas olham, é a propaganda, né? Não é fazer para se amostrar, você faz, as pessoas acabam percebendo, porque você não faz para os outros, você não faz para ser salvo, muito pelo contrário, é por você ser salvo que você ajuda as pessoas. E aí, quantos religiosos mesquinhos, quantos religiosos
egoístas, avarentos. Quantos religiosos que olham apenas para o seu umbigo? Essa mensagem não é uma formação é formação de discípulo. Se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa passar pela obediência, submissão e amar uns aos outros. E agora a gente está falando do novo assunto, que é a oração. O discípulo, ele precisa ter uma relação de oração muito profunda. Eu destaquei aqui 2 frases do livro bacana para a gente. A primeira é: o caráter do cristão é formado pela sua comunicação com Deus. O caráter do cristão é formado pela sua comunicação com Deus. Olha, falar sobre oração é um tema muito interessante. Muito interessante. Primeiro que a gente já falou diversas vezes. Eu, por exemplo, já ouvi diversas pregações sobre oração, já li diversos livros sobre oração e confesso para vocês que até hoje eu me pego vacilando em relação a esse assunto. E eu, não poucas vezes, peço a Deus: Senhor, me ensina a orar. Eu preciso aprender a orar. Eu repito a mesma oração que os discípulos fizeram, né? Os discípulos chegaram para Jesus e fizeram esse mesmo pedido e, de fato, eu preciso aprender a orar. Na oportunidade de Jesus ensinou o Pai Nosso, muito mais do que um mantra, uma reza. O Pai Nosso, ele tem muita informação contida, que às vezes, na muita repetição, perde sentido para a gente, né? Semana passada a gente lembrou de um trecho da oração do Pai Nosso, que tinha a ver com amar uns aos outros, que falamos sobre o perdão de Deus por nós, né? O perdão, aceitar o perdão, perdoar o outro, aceitar o perdão, enfim. E essa questão do perdão, tem uma passagem lá da oração que é bem interessante, que passa batido por nós, que é: perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, ou enfim. Oração é um tema fácil e difícil. É fácil de entender, é fácil de compreender, mas é difícil de praticar. Uma coisa que esse ano, eu acho que foi esse ano, é recente, tem chamado assim muito o meu coração, tem mexido muito com o meu coração, é a biografia de homem de Deus, de mulher de Deus. É impressionante, Cris, que é difícil você ver uma pessoa que você admira, assim: nossa, ele é muito usado por Deus, olha como ele é um homem de Deus, como ele é uma pessoa abençoada. É difícil você ver alguém que você reconheça dessa forma, e é difícil você perceber que na vida dele a oração não é uma constância, não é a palavra constância, a oração está na agenda dele. É uma pessoa que ora muito, é uma pessoa que tem uma vida de oração que se destaca, que foge do normal. É impressionante, impressionante. Se você ter a curiosidade de ler as histórias de avivamento, e avivamento que eu falo aqui é aquele mover de Deus, onde há uma conversão em massa de pessoas, países são convertidos, cidades você vai ver que começou em oração. É impressionante. A oração, há várias frases de efeito, né? Que a chave da vitória é a oração, que a oração abre as portas do céu, que a oração move o braço de Deus. Tem tantas frases a respeito de oração, mas na prática, para muitas pessoas, a oração é aquilo que você só faz quando está em apuros, aquilo que você só faz quando está encrencado. Se está tudo bem, se está tudo jóia, se está tudo beleza, a gente não ora. Na prática, para a maioria das pessoas é assim, tá? Então, o caráter do cristão é formado pela sua comunicação com Deus. E aí eu dei alguns exemplos de pessoas que se destacaram na fé, se destacaram na sua relação com Deus, e a oração está presente na sua agenda. Eu lembro de uma frase de Lutero, que eu não lembro exatamente, mas parafraseando, é como se fosse assim: eu oro 3 horas por dia, mas quando eu estou com muita tarefa, quando eu estou muito ocupado, eu oro umas 5, 6 horas. Parece esquisito, né? Porque a gente
dedica mais tempo de oração quando a gente está com tempo sobrando, não quando a gente está muito atarefado. Olha, isso é um laço. Se você vive na prática isso, se junte a mim e peça a Jesus me ensine a orar. A gente precisa aprender mais isso. A outra frase que eu destaco aqui do livro para a gente é a seguinte: a boa comunicação transforma conhecidos em amigos e superficialidade em intimidade. Vou deixar essa frase um pouco mais aí para você anotar, para você printar, para você meditar mais nela. Enquanto eu falo, vai lendo aí a frase de novo. A boa comunicação se transforma conhecidos em amigos, superficialidade e intimidade. Isso é legal que a gente faça um parênteses, porque acaba que esse estudo pode nos ajudar também nas relações interpessoais, tá? Tudo que a gente for falar aqui, dá para a gente aplicar nas relações interpessoais sem problema nenhum. Você sabe que quando a gente conhece alguém, e quanto mais você se comunica com esse alguém, mais você pega intimidade. A sua amizade não é aquela amizadezinha superficial, é uma amizade mais profunda, né? A amizade superficial talvez seja com aquele vizinho que você passa, boa noite, boa tarde, né? Agora, à medida que você convive com essa pessoa e conversa, troca ideia e fala dos seus segredos e fala da sua vida particular, e vai conversando, à medida que isso vai ganhando tempo e forma, a gente vai aumentando a nossa intimidade. E, de fato, a gente aplica isso, então, para as nossas relações de amizade, a gente aplica isso para casamento. Talvez o divórcio, ele nasce ali, ele vai começar a surgir quando a comunicação é interrompida entre marido e mulher. Talvez você perca as rédeas do seu filho quando também você se interrompe essa comunicação. É muito comum os adolescentes ficarem enclausurados com seus fones de ouvido, com seus jogos eletrônicos, trancados no quarto, altas horas da noite. Cuidado, pai e mãe, cuidado, porque isso pode estar interrompendo uma comunicação e você perder o seu filho sem perceber. Então, uma boa comunicação transforma conhecidos em amigos e superficialidade em intimidade. Tudo que a gente for falar aqui sobre comunicação a respeito de oração, porque oração é essa comunicação, todo mundo fala e ensina isso, que oração é falar com Deus, né? Mas não deixa de fazer esse paralelo, que aqui no nosso estudo a gente vai estar ampliando as informações, tanto para o nosso relacionamento com Deus, quanto o nosso cônjuge, quanto os nossos amigos, nossos filhos, e vai ser bênção para a gente. Vamos lá? Bom, a vida de oração do cristão, ela é baseada em 4 princípios. A gente vai ver 4 princípios e espero que sejam proveitosos, tanto para o seu casamento, tanto para a sua amizade, para a sua filha, etc. E principalmente para Deus. Eu estou com um pigarro aqui. O inimigo está furioso. Sai em nome de Jesus. Tem que ser assim, né? Fora! Acho que saiu. Vamos lá. Meu Pai do céu, o que seria de mim se não fosse vocês? Bom, primeiro princípio, louvor. E essa imagem, Cris, não tenha pressa de tirar essa imagem, Cris. Louvor. Ô pastor, o que essas imagens têm a ver com louvor? Bom, se você está esperando aquela imagem das pessoas levantando os braços, tocando, cantando, você tem uma concepção errada de louvor. A palavra louvar é elogiar. Então, o primeiro princípio de uma comunicação é o elogio. Começar com um elogio, começar com um louvor. E essas imagens aí servem para ilustrar aquela pessoa que recebe um elogio e fica todo encabulado, né? Meu Deus, com vergonha. Cristina Preta fica vermelha de vergonha, né? A pessoa fica encabulada assim. Gente, não é bom a gente receber um elogio? Fala a verdade. A gente fica tudo sem jeito, tudo sem graça. Tem pessoas que a gente adora conversar com ela, porque elas vivem nos elogiando, vivem trazendo
coisas boas, falando coisas boas para a gente, nos dando força, nos encorajando. Imagina aqui, você chegando de casa, em casa, cansado, e você vira assim: ô mulher, por que você deixou o portão aberto? Ô cara, não sabe que as crianças aí podem sair, o cachorro. Já chega em casa já criticando, já chega em casa já trazendo, olha a diferença, olha outro cenário. Aí o cara chega em casa cansado, e aí a mulher está lá o dia inteiro trabalhando na cozinha, está lá, já não deu tempo de tomar banho, chega lá com perfume de refogado de cebola, despenteada, com a camisa do político, usando o seu short. Aí você chega assim: mulher, como é bom estar aqui. Como eu fico feliz de chegar em casa e te encontrar. Não precisa falar que está linda, maravilhosa, mas te encontrar e saber que você cuida da minha família. Ela vai ficar: amor, que cheiro maravilhoso é esse? Que coisa maravilhosa. Irmãos, seja sincero, vai. Um elogio faz toda a diferença, não é não? Então, a gente está falando de comunicação, aprenda a se comunicar elogiando as pessoas, falando bem, destacando seus pontos positivos. Para mim, vou falar pessoalmente, eu não tenho dificuldade de elogiar ninguém. O meu problema é que eu sou muito crítico. Mesmo tempo que eu sou muito espontâneo, isso vai para os dois lados. Porque se eu chego e tem uma coisa que me desagrada, entendeu? Eu preciso amadurecer, preciso filtrar, eu preciso mudar o foco das coisas, eu preciso, entendeu? Preciso ser inteligente, precisamos ser inteligentes. Às vezes a gente fica muito tenso, muito focado, a gente precisa relaxar um pouco mais, é tudo ponto de vista, entendeu? Toda a minha crítica, ela pode ser revertida em outras coisas a partir do ponto de vista, a partir de que ângulo que eu esteja enxergando determinada situação. Então, chegar com louvor, com elogio, para o seu marido, para a sua esposa. Meu Deus do céu, às vezes chega um marido cansado do trabalho, estressante, se aborreceu, e a mulher vira: quando você vai fazer aquele negócio para mim? Sabe? Fala: amor, seja bem-vindo, querido, coisa rica do meu coração, que bom que você chegou aqui para eu poder lhe servir essa janta que preparei com muito gosto para você. Não, também não precisa exagerar tanto, a gente vai falar sobre sinceridade daqui a pouco. Mas, você está entendendo, Você já conversou com pessoas que só vivem reclamando? Você já conversou com pessoas que só vivem murmurando, se queixando de tudo, se queixando de doce, se queixando de não sei o quê, se queixando de não sei o quê? É um pé no saco, pelo amor de Deus. É um pé. Eu já vi gente, poxa, eu estou aqui na minha cabeça lembrando, eu não posso falar aqui quem são essas pessoas, porque vai rolar ciúmes, mas tem pessoas que é uma maravilha você ficar do lado dela, e porque a pessoa é sempre gentil, sempre agradável, sempre com palavras de encorajamento para você, sempre com palavras, sempre com um sorriso. Agora tem outras, misericórdia. Aí vamos levar isso para a oração? Começou a oração: Senhor, olha essa situação que eu estou vivendo, misericórdia, Pai, repreenda esse mal, me dá isso, meu Deus, olha, eu preciso disso, me dá aquilo outro, me dá aquilo, me dá aí Deus, não dá para ser assim. Olha o que Davi diz, Salmo 100, versículo 4: entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Entre em suas portas com ações de graça e seus atos com louvor. Ele está assim, Antigamente, a gente tem que lembrar que Deus, ele estava restrito num lugar, num espaço, Era o templo, era o tabernáculo. Então, estar na presença de Deus era só naquele lugar. Hoje é diferente, A gente sabe disso. Jesus rasgou o véu, temos livre acesso aonde estivermos.
chegar diante de Deus com temor. Não dá para a gente orar de qualquer forma. Quantas vezes eu iniciei um período de oração com uns 3 minutos, só bufando, só me esvaziando, sabe? Só silêncio, só me humilhando. A gente está com essa campanha de oração. Espero que você esteja salvado aí, 9, 13 e 18 no seu celular, porque se você não salvar no seu celular, você vai esquecer. Espero que você esteja orando pelos motivos. E a tia Marisa tem caprichado, né? Cá entre nós, né? Ela tem feito uma devocional, porque cada texto que ela manda lá para você, lá você lê aquele texto todo lá e, meu Deus, agora você vai pegar aquele texto com pressa, principalmente 13 horas na hora do almoço, aquela coisa, aquela correria, não dá, a gente perde. A gente tem que preparar o coração. Entrou na presença do Senhor, não 13 horas, você já estava na presença do Senhor. Aquele momento ali você só está verbalizando, mas você já está em oração. Lembra que o nosso culto começa quando a gente acorda? Né? A gente já está vivendo essas coisas aí. Beleza? Então, louvar. Começa a orar, começa a ver Deus, começa a ver quem Ele é, e começa a trocar elogio para Ele. Faz de conta que você é aquela mulher dentro de casa fazendo comida, chegou um maridão do trabalho e você, marido, você é tão forte, você é tão lindo, você é tão maravilhoso. O marido vai se sentir o quê, minha irmã? Ele vai virar para você e vai retribuir. Está precisando de dinheiro, mulher? Está precisando de dinheiro? Eu estou sem dinheiro, no final do mês. Não. Deus não vai fazer assim. Deus também conhece a sinceridade do nosso coração. Chegue diante do Senhor com elogio, com gratidão. Chegue diante do Senhor, derramando-se, dizendo tudo que Ele é, tudo que você é. E assim a gente caminha. Tá joia? Eu separei uma frase aqui bacana para a gente, que a oração, antes de tudo, uma avenida pela qual o discípulo adora e honra ao seu Deus. Quando eu falo que é avenida, aqui, é uma frase também do livro, eu estou dizendo que a oração é o principal caminho da adoração, é o principal caminho ali de você estar honrando, é uma avenida, é um caminho largo que você chega diante de Deus com honra, com adoração. Viu? Jesus acabou de fazer a oração, o Sermão do Monte, ele desce e encontra lá no pé do monte um leproso. O texto diz que o leproso o adorou, dizendo: Mestre, se quiseres, tu podes purificar-me. A adoração foi essa: se quiseres, tu podes purificar-me. Quantas vezes a gente entra na oração já com uma lista de exigência, e a gente joga essa lista de exigência para Deus, bota ali entre as paredes, e estou te pedindo em nome de Jesus, hein? Tua palavra diz isso, a gente vai fazendo uma série, vai lembrando a Deus um bocado de promessa, coloca ele na parede e diz: agora me dá. Não, Senhor, se tu quiseres, Pai. Adore o Senhor, Ele tem o poder e a gente não. Segunda característica que a gente vê para a oração, princípio, né, não é característica, é um princípio, é que seja um ouvinte ativo. É evidente que isso é fundamental numa comunicação. Você já conversou com pessoas que não te escutam? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você quer falar uma coisa com a pessoa e ela não te ouve, só ela que fala, e você abre o coração, diz alguma coisa, ele aí muda de assunto e volta. Pelo amor de Deus, não tem conversa, não tem diálogo. A oração, ou melhor, a comunicação, ela precisa que você seja um bom ouvinte. E para de exigir que o outro seja um ouvinte. Comece você sendo um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Quem tem dificuldade de ser bom ouvinte são pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas têm muita dificuldade de ser bom ouvinte. Pessoas agitadas têm muita dificuldade de ser bom ouvinte.
ouvinte precisa ser bom ouvinte. Eu sou péssimo ouvinte. Mas tenho buscado para Deus me ajudar e me ensinar. Tá? Eu acho que eu sou um péssimo amigo. Um dos motivos é por isso aí. Porque eu não sou um bom ouvinte. E na oração? Poxa vida. Como que é isso? Deus vai falar com você? Vai falar. Minha experiência, desde adolescente, desde muito novo, Deus tem me dado essa confiança de ser líder. Né? Eu, com 16 anos, junto com meu amigo Bruno, que está aí nos acompanhando, nós éramos líderes dos jovens. Adolescentes ainda, mas éramos líderes dos jovens da igreja lá em Nova Cidade. E quantas vezes, em oração com ele, lá desde a minha juventudezinha, Deus enchia o meu coração de ideias, Deus enchia o meu coração de projetos, Deus enchia meu coração, e vivo isso ainda hoje. Toda vez que eu dobro o meu joelho, e oro, entro com louvor, me derramo, toda vez Deus fala, Deus enche o meu coração com alguma coisa. E às vezes Deus, muitas vezes Deus não vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Ele vai falar outras coisas, sabia? Ele vai falar outras coisas que a gente precisa ouvir naquela hora. E vem o coração aquela ideia nova, aquela ideia criativa. A minha esposa também tem muito disso. E vem na mente aquele versículo, e vem na mente aquela revelação. Vem um versículo, muitas das nossas devocionais que eu tenho compartilhado com você, tem sido fruto disso. Estou ali, pum, veio aquela ideia. Deus quer falar com você, mas você precisa sossegar seu coração, sossegar a sua alma. Viu, Gisele? Viu, Glaucio? Daniele? Paula? Estou lembrando aqui dos agitadinhos. Lilian? Está vendo, minha irmã? Sossega, Deus vai falar com a gente. E tem mais pessoas que não posso falar aqui o nome, não, então elas vão ficar braba comigo. Sossega, seja um bom ouvinte. A oração, a Madre Teresa de Calcutá, se não me falha a memória, mulher de oração. Ela, acho que foi ela que disse essa frase, que a oração é o exercício de ouvir. Não de falar. Eu já tive a oportunidade de falar isso em outros momentos. E está aqui a gente trazendo de volta esse conceito. Um outro princípio de oração. Amém, né, irmãos? Joia, né? Amém. Então, avançando. Outro princípio de oração é: seja constante. Eu trouxe essa imagem aí, porque quem aqui já não se aborreceu com aquela torneira que fica pique, 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 e você aperta, você escangalha e não funciona, e está lá ela constante, até você resolver o problema, que é o problema lá da carrapeta. Né? Mas aí tem a preguiça, aí tem de novo aquele de coisa, mulher não, homem, quando você vai trocar esse negócio, é imprestável. Irmã, muda, traz o elogio, muda, que o homenzinho vai trocar a carrapeta lá da sua casa que está pingando. Amém? Daqui a pouco eu estou ouvindo lá no chat assim, fala Deus. Enfim, está lá aquela coisa gotejando, constante. E o que isso tem a ver com comunicação? Muita coisa. E aqui toca na minha ferida. Olha a frase que eu destaquei para a gente ler aqui do livro. Está lá na página 80 desse livro. Isso aqui foi minha esposa daqui a pouco está botando lá, fala a Deus lá no comentário. Às vezes, sinto que, após ter sido bombardeado por pessoas, problemas e necessidades o dia todo, é pura agonia reviver esses incidentes ao compartilhá-lo. Isso aqui é frase do Keith William Phillips, que é o autor do livro, falando dele também, pessoalmente. E eu vivo exatamente isso. Às vezes eu vivo problemas, trabalho, rua, seja o que for,
E aquilo já me trouxe um desconforto danado. E eu chegar em casa e compartilhar isso é trazer de novo a agonia de estar revivendo todas aquelas emoções. Só que isso é um erro. É um erro. É um erro porque a gente não está resolvendo o problema, a gente precisa ser constante na comunicação. E muitas vezes os problemas que acontecem, seja em quais lugares, esses problemas vêm e represam. Eles, e você não fala, e você guarda. Isso acontece, isso é muito comum com os homens. Os homens vivem muito desse problema. Primeiro, as irmãs precisam ter um pouco de paciência com seus maridos, e nada de ficar, vai falar, fala comigo, desembucha. Isso só vai trazer mais irritação para o homem. Isso não acontece na minha casa não, tá, irmãos? Não acontece não. Mas a gente precisa, as irmãs precisam usar de estratégia, porque às vezes o seu maridão, que é tão caladão, ele está ali como uma defesa, para que ele não venha trazer de volta aquele desconforto, aquela agonia daquilo que ele viveu, porque trazer de volta esse assunto traz dor para ele. Só que onde está o nosso erro? O nosso erro está porque não existe psicologia que desaprove o compartilhar. A gente precisa colocar as coisas que nos incomodam para fora. A gente precisa estar sempre compartilhando aquilo que incomoda. Incomodou, põe para fora. Incomodou, põe para fora. Isso é princípio básico de toda a terapia. O problema maior é a gente acumular. Isso ilustra a seguinte situação. Não existe vontade de orar. Hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje eu não estou inspirado para orar. Você precisa ser constante, orar com ou sem vontade, orar com desejo ou sem desejo. A gente precisa ser constante, assim como na comunicação. A gente não pode interromper a comunicação, a gente tem que estar falando, mesmo que assunto que nos traga dor. Eu tenho muito que aprender. Ore pela minha vida, eu preciso muito aprender isso, eu preciso muito aprender, muito, irmãos. Isso aqui é a minha ferida. Tenho uma dificuldade enorme de trazer de novo coisas que me machucam, que me trazem dor. Mas eu só estou trazendo mais problema, mais prejuízo. Eu preciso abrir o coração. E quanto mais rápido eu ponho isso para fora, mais rápido eu saro. Quanto mais rápido eu supero o meu não desejo de orar, mais intimidade eu tenho com Deus. Porque a oração, aquela frase lá no início bacana, né? A boa comunicação, ela faz dos colegas, amigos, e das relações superficiais a intimidade. Quanto mais você se abre com Deus, quanto mais você conversa com Deus, mais intimidade você tem com Ele. Isso com a sua esposa, isso com o seu filho, isso com o seu amigo, isso com qualquer um. Você precisa ser constante. Interromper a comunicação é levantar muro nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Que Deus nos abençoe. E eu acho que agora é o nosso último ponto. Seja totalmente sincero. Gostou do? Leu aí? Seja totalmente sincero. E aí essa imagenzinha é bacana, né? Como ser sincero sem parecer um cavalo. Amém, Cristiano? Amém ou não amém? Viu, né? Isso. Seja totalmente sincero. Tem pessoas que é assim, o que eu tenho para dizer, eu falo na cara. E eu não guardo nada para depois. Meu irmão, ser sincero não é sinônimo de ser mal educado. Ser sincero não é sinônimo de ser grosso, ser estúpido. Essa coisa, eu sou sincero e falo na cara, eu falo que tomara que você leve outra na cara, mas não falei não, só pensei. Né? Sinceridade é falar a verdade, mas sempre com amor, sempre com gentileza, sempre com afeto, de misericórdia.
Mas a gente não pode mentir, a gente tem que ser sincero. Nas nossas relações pessoais, isso é fundamental. Fundamental. A sinceridade, né? Nas relações, falar quando você se entristece, quando você se aborrece, uma coisa que você não gostou, quantas mulheres engole, suporta, né? As grosserias do seu marido e, sei lá, eu acho que dá para colocar panos limpos, que falam, colocar sobre a mesa. A gente precisa abrir o coração com amor. Isso aqui é um paralelo, né? A gente está trabalhando oração em relação pessoal, aproveitando aqui a deixa. Mas com Deus, filho, não adianta você chegar diante de Deus e ficar escondendo os pecados do seu coração. Como você vai chegar diante de Deus e ficar escondendo as suas emoções, as coisas que passam na sua mente? Você acha que Deus não sabe disso tudo, filho? Olha que afirmação importante que eu quero compartilhar. Deus não ouvirá as suas orações se você tentar esconder os seus pecados. Deus não vai ouvir a sua oração se você ficar escondendo o que está no seu coração para Ele. Você precisa pôr para fora, você precisa princípios da comunicação, a sinceridade. E chegar para Deus tentando mascarar com essa capa de religiosidade, você não vai ganhar nada com isso, vai ganhar nada. Não vai melhorar agora. Quando você se derrama diante do Senhor e põe as suas emoções, põe os seus sentimentos, põe aquilo, seja sincero, seja sincero. Eu vou dizer para você uma coisa que eu afirmei lá no último estudo sobre disciplinas espirituais de oração, e está aqui, ó. Toda vez que você chegar diante de Deus sincero dessa forma e colocar tudo para Ele, você vai sair diferente a cada oração. Cada momento seu de oração com Deus é um momento de transformação, você vai ser uma nova pessoa. Porque quando você estabelece uma relação de intimidade, de sinceridade na oração, você se aproxima diante de quem? Você se aproxima perto de quem? E como que alguém que se aproxima diante de Deus sai igual, irmão? Como que alguém que se aproxima diante de Deus sai da mesma forma? Eu preciso aprender a orar. Separei 2 versículos para confirmar essa nossa afirmação. Minha irmã, abandona a sua vida de pecado, filha. Que história é essa? Tem um bocado de gente agora querendo justificar seus pecados, seus erros. Porque Deus conhece meu coração, porque Deus conhece da minha vida, Ele sabe. Meu irmão, Deus sabe. E Deus também é um paizinho severo, um pai duro, um pai que disciplina seus filhos. Isso ele faz para nos abençoar. Desculpa, eu tive que arregalar meu olho nessa hora, tá bom, minha irmã? Me perdoe, tá, ô Dani? Ó, Deus, Dani não, é Paula. Deus, não, Fernanda. É Fernanda. Ó, Deus, vou falar assim, ó, Deus é um pai zeloso, Ele nos disciplina. Deus nos disciplina. Essa cara de brabo que eu estou fazendo. De velho? Ficou cara de velho? A Cristina está falando que ficou cara de velho, não cara de brabo. Eu só fechei o olho para não arregalar. Deus sabe o que está no seu coração. E você fica aí escondendo o quê? Achando que, filho, o juízo de Deus virá e vai pesar. E Deus tem a misericórdia da sua vida. Chegou diante de Deus, tem que se abrir. Deus não vai ouvir sua oração. Deus não se compatua com o pecado. Deus não se compatua com a malandragem, com a picaretagem. Deus não tem nada. Olha o que Davi falou. Davi disse assim: se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Deus falou para Isaías, outra frase, outro versículo, Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus.
Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Preciso falar alguma coisa a mais? Seja sincero. Seja sincero para Deus. E essa sinceridade, ela precisa ser dessa forma. Deus, estou falando com Deus, né? Pai, eu sei que a tua palavra diz que eu preciso amar, mas eu não consigo amar aquela pessoa, Deus. Ela me magoou demais. Eu vou ser sincero, o meu desejo é de matar ela. Sinceridade, né? Mas a sinceridade não para aí, continua. Lembra lá a característica do discípulo, de obediente? Né? Na sua oração ainda. Minha vontade é de socar a cara dela. Mas a tua palavra fala que isso é errado. Eu preciso mudar. Mas eu não quero mudar. Eu não vou nem pedir, Senhor, para o Senhor mudar meu coração, porque eu não quero mudar. Mas a tua palavra diz para eu mudar. Pai, me ajuda. Muda meu coração, Senhor. Me ajuda a olhar para outra forma, de outra forma. Ela é também tua filha, né, Senhor? Também é filha de Deus. Pai, me ajuda. Me ajuda a amar, Deus. Senhor, muda meu coração. Me dá uma oportunidade, então, de falar com ela. Está vendo? A oração, como vai? Você começou dizendo uma coisa terrível, aí, à medida que você vai falando com Deus, você vai se sentindo algo diferente. Eu falei aqui, evidente, de uma coisa rápida. Talvez isso não aconteça tão rápido. Talvez isso leve 1 dia, 2 dias, 3 dias de oração, 1 semana de oração. Mas a verdade é que você não pode esconder isso do Senhor. Você não pode esconder as coisas feias que estão no seu coração, filha. Não pode. Deus está vendo. Bota para fora isso. Confessa seu pecado. Agora, se você quer insistir com o seu pecado, se você quer insistir com o seu pecadozinho doméstico, né, meu irmão? Se você quer manter aquilo em segredo ainda, filho, é você e Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que você não é discípulo de Jesus. Você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor. Você pode estar frequentando a igreja, pode dar seu dia, mas você ainda não tem Jesus como Senhor, porque o discípulo é obediente, o discípulo é submisso. O discípulo é sincero na sua oração e é por isso que ele é transformado. Que Deus nos abençoe a nossa vida. E até o nosso próximo estudo.